interessante. Está se adotando a cultura no Brasil de pegar alguns meses, né, e colocar como simbologia uma cor nesse mês. E essa cor ela está geralmente ligada com algum tema, né? Outubro rosa, novembro azul e ontem, 1º de setembro, setembro amarelo, né? Que é um mês aí da conscientização para se falar, para se debater sobre temas, transtornos mentais, né? Temas relacionados à nossa saúde emocional e mental. Algo que tem se multiplicado, algo que tem avançado, né? Ultimamente, essa questão da saúde mental tem tomado bastante espaço, né, nas nossas conversas. Por quê? Porque realmente o número de casos relacionados a transtornos mentais, em especial a depressão e a ansiedade, tem aumentado cada vez mais, né? Então, ao invés de gravar o vídeo, eu resolvi entrar rapidinho para conversar com vocês sobre isso. Ontem foi 1º de setembro, então se iniciou aí uma campanha para se falar sobre essas questões, sobre os transtornos mentais e também sobre a importância de se falar sobre o suicídio, de conversar com as pessoas, de tentar evitar. Eu não sei se você sabe, mas a cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio no Brasil. Isso dá uma média de mais de 30 pessoas por dia. Você imagina? São 30 pessoas tirando as suas vidas, mais de 30 pessoas durante o dia. Enquanto nesses 45 minutos uma cometeu suicídio, outras 20 tentaram suicídio, né? Então é algo que precisa ser discutido, é algo que precisa ser abordado. Eu lembro de uma época em que era quase que um tabu você falar sobre emoções, você falar sobre depressão, você falar sobre ansiedade. Eram assuntos que não se debatiam, não se falava muito, né? Nem nas escolas, nem no meio da família, e muito menos na igreja, que é o meio onde eu fui criado, né? E as pessoas tinham tendência a espiritualizar tudo. E hoje eu entendo, nós entendemos, boa parte do povo cristão já entende que sim, que nós somos seres trinos, né? Somos formados por corpo, alma e espírito, e ambos estão intrinsecamente ligados e precisam ser tratados. E que a não se você não der atenção para um desses aspectos, ele pode afetar o outro e você pode entrar em sofrimento, né? Seja ele de ordem psíquica, de ordem emocional e de ordem física, né? Por quê? Porque as nossas emoções também chegam a um determinado patamar que elas acabam afetando o nosso corpo físico, né? Aquelas dores musculares, às vezes dores de cabeça, problemas de pele, coisas que às vezes você sente, você tem o sintoma, você tem a manifestação no corpo físico, mas se você fizer exames laboratoriais não vão aparecer, né? Que é a chamada somatização, que é quando uma doença de ordem emocional começa a se manifestar no corpo físico, né? Então, esse mês de setembro, é claro que nós devemos falar sobre isso o tempo todo, em todos os momentos, né? Eu aconselho você falar sobre isso na sua escola, com os seus alunos, você que é professor, você que é coordenador pedagógico, abra espaço para se falar sobre isso. Eu fiz um trabalho recentemente em escolas públicas aqui do município e eu tive acesso ao quanto nós temos crianças sofrendo, né, com questões emocionais, com questões psicológicas. E a pandemia veio para impulsionar isso, veio para dar para fazer com que isso avançasse. Já havia um estudo de que até 2030, André, seja bem-vindo, muito obrigado aí. Qualquer dia desse vamos fazer um trabalho juntos, né? Forte abraço. Até 2030, a depressão será a doença mais comum, né? Mais até mesmo que o câncer, né? Então, é preciso falar sobre o assunto. E durante a pandemia, esse número que já era grande de pessoas com ansiedade, com depressão, aumentou em 25%. Então, é muita gente sofrendo. Diariamente eu recebo mensagens via WhatsApp, via direct, de pessoas pedindo ajuda, de mães pedindo ajuda, né? Que tem os seus filhos com depressão, que tem os seus filhos com problemas
crianças, adolescentes falando em se matar. Então, nós precisamos discutir mais esse assunto. Você que é pastor, você que é padre, que é líder religioso, que dirige algum departamento dentro da sua instituição religiosa, leve esse tema para ser discutido. Abra espaço para que as pessoas possam falar sobre isso. Entenda que depressão, ansiedade não é frescura, é um assunto sério, é um caso de saúde e precisa ser tratado. É claro que eu, como cristão, eu entendo que há sim uma intervenção, uma ação, muitas vezes, do mundo espiritual, né? Mas nós precisamos tirar essa ideia de que é só espiritual, de que tudo é espiritual. Não, a depressão, ela pode ser causada por uma disfunção no sistema nervoso, no sistema endócrino, né, no nosso sistema. Então, ela pode ser de ordem biológica, de ordem fisiológica, e ela pode também ser de ordem emocional, ou seja, problemas não resolvidos, traumas, situações que você fica remoendo, né? Em especial, os homens têm muita dificuldade em falar sobre as suas emoções, de discutir, de conversar, de se abrir, e aí ficam remoendo situações e não resolvem, e isso vai se transformando em um transtorno, em uma doença. Isso começa a se manifestar, as pessoas começam a se fechar, a se isolar, né? E quando você percebe, já viu aquela coisa assim, o fulano de uma hora para outra se suicidou, o fulano de uma hora para outra tirou a sua própria vida. Não, gente, não foi de uma hora para outra. Ninguém resolve se matar do dia para a noite. É uma sequência de acontecimentos, é uma sequência de sofrimento, né? Eu costumo dizer, e a grande maioria concorda com isso, que quando uma pessoa comete suicídio, ela não está querendo tirar a sua vida, ela está querendo eliminar a sua dor, ela está querendo resolver um problema que ela não consegue resolver, muitas vezes por falta de informação, muitas vezes por falta de ajuda, de abertura para se discutir o assunto. Ainda ontem uma pessoa me perguntava, Ivan, desculpa, a pessoa me perguntava por que é que nas regiões mais remotas, no interior, o número de suicídios é maior, ou o número de tentativa de suicídio é maior. Eu acredito que deve-se ao fato de a falta de informação e a dificuldade ao acesso para o tratamento. Você percebe que muitas vezes em cidades consideradas grandes, como é o caso da nossa aqui na Grande Florianópolis, São José, muitas vezes o acesso ao tratamento psicológico é muito difícil. Não se tem psicólogo nos postos de saúde, não se tem psicólogo dentro das escolas, né? Então o acesso é difícil. Agora você imagina quando você pega esse cenário e transfere para uma cidade do interior, uma cidade longínqua, né? Aí a pessoa tem a falta de acesso à informação para saber o que ela está passando e que isso tem tratamento, que isso tem uma saída, tem uma forma de se resolver. E mesmo quando ela tem essa noção, essa compreensão do que ela está passando, ela não consegue tratamento, ela não consegue ajuda. Outro fator é que as famílias são fechadas, tem uma cultura fechada, e às vezes quando o jovem vai falar sobre o assunto, ele também não tem abertura. Então, estamos iniciando, ontem foi dia 1º, hoje dia 2. Eu quero incentivar você, né, que é líder, você que está dentro de uma instituição, seja ela uma instituição religiosa, seja ela uma instituição, uma corporação de ordem executiva, de ordem estudantil, educacional, que você leve esse assunto para dentro da sua instituição e que você trate isso. E você, amigo, você irmão, você parente, fique atento às pessoas ao seu redor. Muitas vezes nós estamos procurando grandes manifestações, né? Ontem eu estava num programa de televisão e o apresentador me perguntou, Ivan, com quem a gente deve se preocupar mais? Com aquela pessoa que qualquer coisa está falando que vai se matar? Com aquela pessoa que se tranca dentro do quarto e deixa de se alimentar e deixa de sair, né? Aí eu falei, na realidade, você precisa se preocupar com os dois. E tem ainda uma terceira opção. Nós temos essa pessoa que, às vezes, o tempo todo ela está falando que vai se matar,
e que às vezes ela não vai levar isso a sério, mas que você precisa analisar todo o quadro para que você possa ter essa compreensão, porque às vezes sim, né, essa pessoa pode levar isso a sério. Eu conheci uma pessoa que ela estava sempre falando que ia tirar a própria vida. E ela passou anos falando que ia tirar a própria vida. Chegou um ponto que a família deixou de levar isso a sério. Né? Houve um momento que todas as vezes que ela falava alguma coisa, a família se reunia para proteger, para ficar ali meio que de plantão, né? Para que caso acontecesse alguma coisa. Chegou um momento em que a família desistiu de acreditar naquilo. E um dia ela fez um comentário e ninguém percebeu que aquilo que ela estava dizendo era que ela falou, olha, a partir de amanhã vocês não terão mais esse problema. E eles nem se perceberam, né? No dia seguinte ela não apareceu, foram procurar e ela havia se suicidado. Então nós temos esse caso de pessoas que estão o tempo todo falando sobre o assunto, manifestando o seu desejo de cometer o suicídio e que às vezes não vão levar isso a sério, mas que sim, pode acontecer. Nós temos o caso daquela pessoa que se tranca, que se fecha, que não fala sobre o assunto, que se isola e que sim, em algum momento ela pode também ter uma ideação suicida e ceder a esse desejo, cometer o suicídio. E nós temos um terceiro caso, que são as pessoas que você olha para ela e você pensa que ela é uma pessoa normal, uma pessoa feliz, uma pessoa bem resolvida, né? Mas que de vez em quando ela dá pequenos sinais de que ela está passando por um problema, enfrentando um problema de depressão. E às vezes, de uma hora para outra, você descobre que aquela pessoa tirou a sua própria vida e você fala, mas como? O fulano era super bem resolvido, era uma pessoa feliz, era uma pessoa alegre, como que ele chegou a esse ponto, né? De uma forma ou de outra, em todos os três casos, sempre há, nem que seja pequenos sinais de que essa pessoa está passando por algum problema. E às vezes nós não as observamos. Nós vivemos nessa correria do dia a dia e nós não paramos para, de fato, prestar atenção nas pessoas. Preste atenção aos seus amigos, preste atenção aos seus familiares, ouça de fato o que eles falam, né? E se você perceber algum sinal, ofereça ajuda. Essa primeira ajuda que vem do indivíduo para o outro indivíduo é muito importante, né? Essa questão da pessoa para a pessoa. E é claro que, se você perceber que a situação está um pouco mais avançada, é sempre importante, é sempre necessário que se procure a ajuda de um profissional para que você possa seguir um tratamento adequado, né? Tomar uma decisão adequada. Em alguns casos, apenas a terapia resolve, em alguns casos, atividades físicas, se relacionar, se abrir para coisas novas, mas há alguns casos que você precisa também ser medicamentado, né? Receber um medicamento, tomar medicamento. E aí o ideal é você fazer as duas coisas em paralelo, né? Tomar o medicamento, fazer terapia. Por quê? Porque o medicamento vai resolver essa questão dos sintomas, vai dar uma equilibrada, né, no seu sistema. Mas você precisa também resolver a causa, porque essa depressão tem uma origem, tem uma causa, alguma coisa desencadeou isso e você precisa resolver. Então, não tenha medo, peça ajuda e não se deixe convencer de que a vida não vale a pena. Eu estava estudando esse livro aqui, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do Paulo Dalgala Rondo, e eu acho legal que sempre antes dele falar dos transtornos, ele traz um poema de um poeta, né? E eu gostaria de encerrar essa minha fala, né, lendo esse trecho de um poema de Fagundes Varela, que ele deixou aqui, quando ele vai começar a falar sobre a depressão. E isso é bem característico, né, de pessoas depressivas. Ele diz assim, ó, e pouco a pouco se esvaece a bruma, tudo se alegra à luz do céu risonho e ao floreio bafo que o sertão perfuma. Porém, minha alma triste e sem um sonho murmura olhando o prado, o rio e a espuma. Como isto é pobre, insípido e enfadonho. Ou seja, uma das características da depressão, né? Aquela pessoa que ela não vê mais beleza, que ela não sente mais prazer, que ela não sente mais alegria em nada e em ninguém, né? Tá acontecendo algo e de repente todo mundo acha aquilo maravilhoso, todo mundo acha aquilo espetacular e para aquela pessoa aquilo é nada.
Em especial, quando você encontrar uma pessoa que ela tinha prazer em determinadas coisas, que ela costumava ser uma pessoa alegre, que gostava de dançar, de sair, de cantar. E você percebe que essa pessoa aos poucos perdeu a expectativa, perdeu a alegria, o prazer em atividades que antes lhe era prazerosa, como a questão do texto aqui. A pessoa estava diante de um cenário lindo, de flores, de rio, de sol, né? E para ela aquilo tudo não tinha nenhuma graça. Um sinal clássico de depressão. É claro que tem muitos outros sinais, mas que você possa ficar atento às pessoas, né? Saúde mental, isso mesmo, é fundamental para o sucesso do ser humano. Não tem como você se desenvolver em outras áreas da sua vida se a sua saúde mental não estiver boa. Eu costumo dizer, você que é empresário, invista na saúde mental do seu funcionário, do seu colaborador, né? Abra um espaço para se falar sobre isso. Leve para dentro da sua empresa essa temática, essa discussão. Por quê? Porque a depressão é uma das maiores causas de afastamento do mercado de trabalho. E às vezes o diretor, o executivo, o CEO, né, o proprietário da empresa acha que trazer uma palestra falando sobre saúde emocional, disponibilizar um profissional da área da saúde para atender os seus profissionais é um gasto, e na realidade não é, é um investimento, porque o afastamento do seu funcionário pode lhe causar um prejuízo ainda maior, a substituição do seu funcionário pode lhe causar um gasto realmente ainda maior. Então, invista na sua saúde mental, invista na saúde mental da sua família, dos seus colaboradores. Por hoje era isso, um forte abraço. Amanhã eu volto de novo, aproximadamente nesse mesmo horário, para conversar um pouquinho mais com você. Muito obrigado para você que passou por aqui durante essa live. Compartilhe com alguém, mande esse link para alguém. E se você desejar, faça o seu comentário, faça a sua pergunta. E se precisar, eu estou à disposição. Saúde, paz, prosperidade para você e uma vida abundante. Um forte abraço. Tchau, tchau.